Olá pessoal, hoje nós vamos estudar a estrutura de dado lista. Diferentemente do que a gente vem desenvolvendo nos programas até agora, a gente usa um vetor. O vetor ele tem algumas limitações, o tamanho pré-estabelecido, eu não consigo excluir os valores que estão no meio, eu tenho que pensar num algoritmo para reordenar os valores, ou colocar um valor negativo, zero, para informar que aquele valor ali foi excluído, porque a informação que é armazenada no vetor ela é armazenada na memória RAM de forma sequencial. Para resolver isso, a gente já estudou ponteiros, e com ponteiros a gente consegue implementar uma lista encadeada, que é o que a gente vai ver aqui agora. Eu tenho um elemento seguido do outro, mas esse outro elemento ele pode estar na posição da memória lá na frente, mas o ponteiro aponta para ele. Se eu quiser excluir esse elemento do meio, eu redireciono o ponteiro para o próximo e eu consigo excluir muito mais fácil, dinâmico. Uma estrutura de dados utilizando ponteiro não tem limite, né? O espaço, o limite é a memória. E eu tenho várias vantagens utilizando uma estrutura de dados dessa, por exemplo, a lista, porque eu posso utilizar vários métodos, funções já prontas, por causa desse conceito aqui. Então, uma lista esse é um tipo abstrato de dados que vai permitir o quê? A gente criar algoritmos agora, né, através de abstração de variáveis envolvidas em uma entidade fechada. Então, o que isso significa? Eu tenho uma lista, que eu tenho uma estrutura fechada, ela possui um conjunto de dados e um conjunto de operações. Então, significa, se eu quiser incluir um elemento dentro dessa lista, eu incluo facilmente. Eu também posso excluir, que são as operações. Eu incluo, excluo, pesquiso. Então, essas operações já estão prontas. E esse conjunto de dados aqui eu posso armazenar numa lista qualquer informação que eu precisar. Um inteiro, um string. Eu posso armazenar uma estrutura, como a gente viu anteriormente, dados heterogêneos, dentro dessa minha estrutura de dados. E o mais legal é que essa manipulação desses dados é exclusivamente por meio das operações. Então vamos supor, eu quero excluir o último elemento. Se a estrutura de dados não me permitir excluir o último elemento, eu não vou excluir. Eu não consigo fazer essa exclusão. Então, tem várias vantagens. Somente lista é um exemplo de tipo abstrato de dados, onde eu tenho esse conjunto de dados e operações? Não. Eu tenho vários outros exemplos. Eu tenho uma pilha, que eu tenho uma ordem de armazenamento que é o primeiro que chega vai ser sempre o último a sair, igual uma pilha de prato, né? Eu vou empilhando. O último que chega eu vou tirando. O penúltimo, o antepenúltimo e por aí vai. A lógica da fila é o primeiro que chega, é o primeiro que vai sair. Então percebam que eu tenho estruturas diferentes aqui, a lista eu posso excluir em qualquer local, no início e no final. E se eu chegar na pilha e quiser excluir o primeiro elemento que chegou, eu não consigo. As operações para a pilha não vão permitir isso para mim. O tipo abstrato da pilha é implementado para atender essas necessidades, essas exigências. E a fila, da mesma forma, assim como a tabela eu consigo armazenar informações por meio de uma chave. Essa chave pode ser, por exemplo, a matrícula do aluno. Eu identifico qualquer informação desse aluno por meio dessa chave. E árvores, que pode ser binária, terciária, quaternária, e por aí vai, que é no formato de uma informação no nó, e eu tenho várias, na raiz, eu tenho várias informações abaixo dessa raiz, e aí eu formo uma árvore. Então a informação eu percorro de cima para baixo, certo? Aqui fazendo uma introdução, nós vamos estudar cada uma dessas estruturas, cada uma com sua peculiaridade. A mais abrangente dessas é a lista, que eu consigo incluir no início, incluir no final, incluir em qualquer posição do meio e excluir também de qualquer forma. E aí a gente vai ver as operações que eu consigo fazer com essas listas, essas que eu citei, quais são as operações prontas, e de que forma a gente vai fazer esse armazenamento, com inteiro, com estrutura, a gente vai ver como estrutura. Então a lista, como eu falei anteriormente, possibilita a adição de estrutura de dados
em uma sequência encadeada de elementos. Então, essa sequência encadeada não significa que essas informações estão na memória sequencial. Eu tenho um ponteiro aqui. Eu tenho essa primeira informação. Pode ser que essa segunda informação aqui seja 10 elementos depois. Eu criei variáveis, e essas variáveis foram sendo alocadas na memória, ocupou espaço. E esse segundo aqui está lá em cima da memória. Mas eu consigo acessar de forma sequencial por causa do ponteiro. Aqui é uma grande utilidade. Quero excluir esse segundo elemento aqui, o que eu faço? Eu somente redireciono esse ponteiro aqui, ó, aponto esse daqui para nulo, que ele não vai apontar mais para ninguém, mas esse daqui vai apontar para esse que está apontando cá. E esse daqui vai deixar de existir na memória. Então vai ficar um espaço vazio, porque eu vou colocar nulo. E aí qualquer informação pode ser alocada aqui. Inclusive o próximo elemento desse daqui pode estar apontando para esse espaço aqui, que vai ser outro elemento. E para eu acessar essas informações aqui da lista, eu utilizo o ponteiro, e aí eu tenho um ponteiro de início aqui, ó, o begin. Ele vai apontar para o primeiro elemento e o ponteiro end vai apontar para o último. Então eu consigo saber qual é o primeiro e qual é o último por meio desses ponteiros. E aí a gente vai, aqui é o ponteiro end, não está mostrando aqui, certo? Mas é o primeiro e o último. E aí, como eu falei, a lista ela pode ser incluída de qualquer forma. E aí a gente vai ver operações para inserir no início, inserir no final, inserir em qualquer posição. Excluir da mesma forma, pesquisar e por aí vai. Então eu tenho operações que estão prontas e eu vou aprender agora a utilizar. Quais são essas operações? A primeira dela, adicionar. Eu tenho aqui a adição de um item ao final da lista. Então, pushback. Então eu vou ter uma lista, vou criar essa lista, a gente vai ver como é que cria. Quando eu acessar a operação dela, que é pushback, aqui eu vou colocar o item. Que item vai ser este? Pode ser um inteiro, um string, uma estrutura. A lista ela vai ser homogênea, mas eu vou escolher de que informação que eu vou querer armazenar, um inteiro, um string, o que for. Quando eu criar essa lista e inserir aqui com pushback, ele já faz a inserção para mim. Então ele vai inserir no início, no final da lista. A ordem de adição indica a ordem como os itens são acessados posteriormente. Pablo, e se eu quiser acessar no início? Existe aqui uma operação para inserir no início. Push front. Push front insere no início. Eu quero inserir uma posição específica. Eu uso aqui a posição que eu quero, e aí eu vou usar o ponteiro begin e avançar para onde eu quero que esse ponteiro seja apontado na lista. E vou inserir esse elemento na posição que eu pré-estabeleci, que eu escolhi. Erase, uma operação que permite remover. Essa remoção aqui é de acordo com a posição que eu escolhi, que eu determinei. Então, peço para o usuário informar, por exemplo, a segunda posição. Então, eu coloco aqui a segunda posição e ele vai excluir. Eu vou precisar usar o ponteiro aqui de begin também e avançar para onde eu quero excluir. E eu tenho também a operação remove. Eu posso remover este item presente na lista. Ao fazer essa remoção aqui, ele remove todos os itens. Se a exclusão aqui precisa eu criar um parâmetro para fazer essa exclusão, se for o parâmetro, por exemplo, o nome do aluno, todos os alunos que tiver o mesmo nome ele vai excluir. Itens repetidos, inclusive. Certo? Tem outros métodos, eu tenho a função clear, a operação clear, que ele apaga tudo. Então, se eu quiser excluir todos os elementos da lista, lista.clear, apagou todo mundo. Quero saber se a lista está vazia. Lista.empty, ele vai retornar para mim se está vazio ou não. Então, tem algum elemento, vai retornar false, porque não está vazio. Tem outra operação também para pesquisar, usando também o ponteiro de início, vou ter que usar lá o begin, vou ter que usar o end, e eu procuro qual é o elemento que eu quero. Tanto o remover aqui quanto o find, eu preciso especificar qual é o parâmetro para a pesquisa, para a exclusão ou para a pesquisa aqui. Mas ele vai localizar um item existente na lista. Certinho?
E agora a gente vai ver como que é isso na prática. Então eu vou pausar esse vídeo e continuar em um outro para não ficar muito longo. Até daqui a pouco.